E aí pessoal, Ivan aqui, beleza? Mais um vídeo pro nosso canal eMotion. E dessa vez eu quero falar pra vocês sobre uma coisa que eu sempre me perguntei e recentemente pesquisei bastante e vou trazer pra vocês o seguinte: será que dá pra blindar carros elétricos? Será que isso é possível? Será que não é? Quais são os efeitos colaterais bons e ruins de uma possível blindagem? É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Mas, primeiramente, queria falar pra vocês, pessoal, acho que todo mundo sabe que é blindar um carro, deixar ele à prova de balas. Tem várias categorias de blindagem. E aqui no Brasil, a categoria mais famosa é a categoria 3, tendo vários subníveis aí, que vai segurar até tiros de pistola, até alguns tipos de fuzil, também escopetas e tudo mais. Mas beleza, falando da blindagem em si, pra quem não sabe, hoje em dia a blindagem é feita quase que exclusivamente de vidros blindados e material Kevlar, que é a poliamida aromática, né? Eles chamam de Kevlar, que é o nome comercial da poliamida. Então, esse tipo de blindagem é feita aí revestindo todo o carro com Kevlar e os seus vidros com vidros especiais blindados. Mas legal, obviamente a gente sabe que a blindagem, como ela funciona, mas e aí, como é que funciona a sua aplicação em carros elétricos? Claro, pessoal, que isso aqui vai variar muito de carro para carro, mas em geral sim, é possível blindar o carro elétrico e também ele tem alguns efeitos colaterais, entre aspas, bem interessantes. Primeiramente, queria falar que a própria Porsche, a Stuttgart Brasil, ela já vende ali o Porsche Taycan com a possibilidade de você fazer blindado, né? Ele fez uma parceria ali com a BBS Blindagem aqui no Brasil e eles conseguem fazer a blindagem de maneira oficial no seu Porsche Taycan, que é um modelo de carro elétrico para quem não conhece. Porém, tem algumas particularidades bem interessantes que eu vou falar agora para vocês. Primeiramente, o carro elétrico, para ser blindado, ele precisa de desmontar, né? Precisa, na verdade, de desarmar toda a questão da alta tensão. O carro elétrico, ele basicamente tem a bateria ali no seu assoalho e é ligado no inversor, que aumenta a força, né? Aumenta a voltagem da bateria e manda para os motores. E depois que ele passa do inversor, tudo seria alta voltagem, né? Alta tensão. E essa parte de alta tensão é totalmente desligada para evitar qualquer problema durante a blindagem. Porém, isso gera algumas consequências. A principal, obviamente, pessoal, como é um procedimento maior do que os carros a combustão, isso torna um pouco mais caro você blindar um carro elétrico, porque além da blindagem, você tem que ter o desarme ali da própria questão da alta tensão do carro. Isso pode ser feito tanto por uma oficina especializada em blindagem de carros elétricos, tem algumas oficinas de blindagem que já são especializadas em carros elétricos, ou até você pode levar, por exemplo, se for um Porsche, levar na Porsche, pedir para eles desarmarem, para você levar ele depois para blindar. Ou, por exemplo, se for qualquer outro carro elétrico, por exemplo, um Ford, um Volkswagen, você leva na concessionária para eles para desarmar, porque você vai blindar o carro. Obviamente, além do preço um pouco maior, isso também gera alguns problemas, porque você desarmando toda a parte ali, como disse, o custo de blindagem vai ser um pouco maior, você vai ter que pagar por esse serviço e o carro não vai mais andar até você terminar a blindagem. Então você vai ter que levar ele ali da concessionária no guincho até a coisa da blindagem, né? Até o local da blindagem, e também você, até mesmo durante a blindagem, você tem que andar com o carro geralmente, né? Nos processos ali de desmontagem e tudo mais, é preciso ter um porte especial da oficina para ela poder colocar o carro em cima de alguma coisa que tenha rodas, um carrinho, para ele poder se movimentar e não seja preciso ligar o carro durante o processo de blindagem. Então, bem interessante. Mas nem tudo são coisas ruins. O carro também de blindagem tem algumas coisas boas e eu já vou falar já para você o que melhora, na verdade, no carro elétrico com a blindagem, além, obviamente, dele se tornar a prova de balas, né, pessoal? Mas antes eu queria falar o último ponto, entre aspas, negativo da blindagem em um carro elétrico, que é, além do maior preço, da menor praticidade para você blindar o carro, é também, obviamente, o peso, pessoal. A gente sabe que a questão do peso em veículos elétricos é muito grande, porque as baterias, infelizmente, ainda são relativamente pesadas. E você aumentando o peso de um carro elétrico, você acaba um pouco diminuindo a sua autonomia, o que é algo bem preocupante. Felizmente, as blindagens hoje em dia já são bem mais leves. Um kit blindagem de última categoria aí, de última geração, o kit inteiro vai por volta de 200 kg. Então, como se fosse de 1 a 2 pessoas a mais no carro. Claro, o carro vai perder um pouquinho de autonomia e isso não é legal, mas você vai ganhar muito em segurança. Então, esses são basicamente os 3 pontos aí negativos, podemos dizer assim, da blindagem no carro elétrico. Mas, como disse, os pontos positivos ficam principalmente por conta, obviamente, o carro se tornar a prova de balas, né, pessoal? Mas tem outros 2 pontos positivos também bem legais. Primeiramente, o Kevlar, ele é um excelente isolante acústico, o que é excelente para carros elétricos. Você vai falar, pô, que isso, Ivan?
Carros elétricos não produzem ruído. Como assim é uma excelente ideia? Justamente por isso, pessoal, a ideia do carro elétrico ser um carro silencioso seria muito mais reforçada ainda por ele blindar, né, por ele isolar muito mais os sons externos, não exatamente do motor, mas dos outros motores de outros carros. Então o carro elétrico já sendo silencioso, revestido por vidros mais grossos e também uma blindagem de Kevlar, que é um excelente isolante acústico, também tornaria o carro muito mais acusticamente interessante. Então o carro seria extremamente mais acusticamente, não, mais silencioso. Então legal esse ponto positivo, além obviamente de resistir a balas. E tem um terceiro ponto que é bem legal também, que é o Kevlar. Ele é um excelente retardante de chamas, de fogo. O que, pessoal, aí a gente entra num ponto bem polêmico, tá? Pra quem não sabe, como surgiu os carros a gasolina também, o pessoal tinha muito medo, porque a gasolina pega fogo. E hoje a gente está falando aí, muitas pessoas têm medo das baterias de lítio dos carros, porque com qualquer problema muito grande, óbvio, pessoal, tem diversos fatores ali que impedem a bateria de entrar em chama. Mas caso uma bateria de lítio entre em chama, infelizmente é muito difícil de você conseguir apagar, né? Existem apenas alguns extintores de algumas categorias específicas e que não é todo lugar que você acha que apaga um incêndio de uma bateria de lítio. Então você tá ali num carro elétrico e ter uma proteção de Kevlar, que é um retardante de chamas natural, é um excelente retardante de chamas, inclusive é uma das aplicações do Kevlar. Então, com certeza o Kevlar ajudaria também nessa proteção aí, vinda não só de balas, mas também de um possível incêndio ou possível falha catastrófica, que mais uma vez falando, é muito difícil de acontecer, é realmente absurdamente difícil um carro elétrico de última geração causar um incêndio em sua bateria de íon de lítio, mas sim possível, infelizmente. A gente tem então uma blindagem aí que, além da bala, além do som, também te protege relativamente bem como retardante de chamas no caso de um incêndio. Então, pessoal, eu vou deixar aqui na tela agora os pontos positivos e os negativos de você blindar um carro elétrico. E, como obviamente a resposta à pergunta desse vídeo é sim, você pode blindar um carro elétrico, mas você vai ganhar tudo isso e vai perder tudo isso. Então você tem que realmente colocar na mesa aí se vale a pena ou não. Eu, por exemplo, que moro aqui no Rio de Janeiro, com certeza um carro elétrico iria ser muito bem vindo se ele fosse blindado também. A gente vive, infelizmente, em um país bastante perigoso e a blindagem, o Brasil é um dos países do mundo que mais blinda carros. Então, com certeza, o assunto blindagem em carros elétricos é um assunto bem legal e que você só encontra aqui no canal eMotion. Realmente a gente que é apaixonado, tem a emoção dos veículos elétricos, então vale a pena você se inscrever para não perder quando saem novos conteúdos como esse, conteúdos falando de veículos elétricos, coisas que você nem imagina que você pode fazer com veículos elétricos e como eles se comportariam nesses casos. Então, basicamente o vídeo foi esse. Muito obrigado, pessoal. Valeu, é isso aí. Fiquem aí no canal para não perder novos vídeos como esse. Valeu e até a próxima.